E aí, galera, beleza? Professor Michel de Biologia aqui para mais uma aulinha. Agora, vamos discutir um assunto extremamente atual. Vamos falar sobre vírus, mas vamos falar sobre uma virose em especial. Em outras aulas, já discutimos sobre vírus e sobre doenças pandêmicas que estão com o número de casos acima do esperado e que estão chegando a mais de um continente. Vamos falar hoje da pandemia atual que estamos passando e que, para conseguirmos atravessar, dependemos da informação científica correta. Devemos combater as notícias falsas, as ideias errôneas que são transmitidas, que só podem agora atrapalhar o nosso combate, a nossa atuação correta. Então, a ciência usada com sabedoria pode nos trazer a resposta mais adequada à população. Então, nós vamos falar hoje sobre o coronavírus e a doença causada pelo coronavírus, a síndrome respiratória aguda, que é conhecida como Covid-19, ou Coronavirus Disease de 2019. Esse vírus foi chamado de coronavírus por causa daquela coroa que vocês podem ver ali na imagem. Então você olha para o envoltório, ele tem várias proteínas ao redor, voltadas para o meio externo, formando o que parece uma coroa de espinhos. Por isso que ele é chamado de coronavírus. Aí está mais um exemplo agora, perdão, sobre as fake news que devemos combater. Porque no começo de 2020, uma das fake news que foi divulgada, a gente tem que dar risada nessas horas, é que você tinha esse nome do vírus porque ele estava presente na cerveja Corona. Acreditem se quiser, as ações da cerveja Corona caíram por causa disso. E não tem nada a ver, não tem qualquer correlação. É coronavírus por causa da coroa de proteínas que você tem no envoltório. Nós já conhecemos essa variedade de vírus há muito tempo. Desde os anos 60, nós já tivemos o primeiro contato com essas variedades. Esses vírus eram encontrados em outros animais e, eventualmente, chegavam até o ser humano, causando problemas respiratórios. Por que problemas respiratórios? Cada vírus apresenta a capacidade de infectar uma célula para obrigar essa célula a produzir novos vírus. Os vírus não têm metabolismo próprio, não fazem nada sozinhos. Mas como é que eles reproduzem? Eles obrigam uma célula a parar o trabalho natural dela e começar a produzir novos vírus. E assim, cada célula infectada libera de dezenas a centenas de novos vírus. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, como já falamos em outras aulas. Por isso que vão causar doenças, porque a célula para o seu trabalho natural e aí causa um prejuízo ao organismo. Espera aí, então. Esse vírus, que vai ser transmitido por gotículas de secreção, aerossóis lançados no ar, podem ser inaladas por outra pessoa e caem no aparelho respiratório, que é o seu local inicial, agora, de infecção. Então, ele vai reconhecer células da mucosa respiratória, vai infectar essas células e vai agora reproduzir em seu interior. Essas células vão ficar prejudicadas. A troca de gases no pulmão, a altura dos alvéolos agora vai ser prejudicada. Então, você vai ter uma síndrome respiratória, que pode ser de mais branda a mais grave, pela falta de oxigenação do sangue devido à inflamação que esse vírus provoca na destruição das células durante sua reprodução. Espera aí, então a gente já conhece coronavírus há um bom tempo? Sim, nós conhecemos inclusive dois grandes grupos, que a gente vai discutir melhor daqui para frente, alfa-coronavírus e beta-coronavírus. Esses vírus, um deles só afeta outros animais como cães e gatos e o outro afeta seres humanos. Inclusive outra fake news que também foi divulgada no começo do ano passado nos vídeos, né, do WhatsApp. Eu sempre brinco com meus alunos e falo que é o quinto cavaleiro do Apocalipse. Peraí, me chama, não eram 4 segundo a Bíblia? Era a peste, a fome, a morte e a guerra. Agora não, agora são 5. É a peste, a fome, a morte e a guerra e o grupo de WhatsApp da família para passar fake news. É o quinto cavaleiro do Apocalipse. Aí tinha um vídeo de um cara falando sobre uma ampola de vacina para cães, falando, olha, aqui ó, a vacina do coronavírus já existe, estão escondendo da gente. Não era vacina para humanos, era vacina para cães. Não era para a variedade agora que afeta os seres humanos. Não tinha qualquer eficácia essa vacina para cães se fosse aplicada nas pessoas. Então é mais uma fake news que a gente tem que desmentir. Nós tivemos no começo do século XXI uma infecção de uma mutação do SARS, também lá na região da Ásia, para seres humanos. E aí, mais de 8 mil pessoas foram contaminadas, por volta de 800 foram a óbito, mas a gente conseguiu restringir isso rapidamente, isolando a área, testando todo mundo que saia de lá, fazendo barreiras sanitárias, beleza. Em 2012, surgiu uma variedade a partir de dromedários de camelos que passou para humanos lá no Oriente Médio, que foi a MERS, a síndrome respiratória do Oriente Médio. Então a gente teve a SARS em 2002 e a MERS em 2012,
que também chegou a causar algum problema, a gente conseguiu isolar. Infelizmente, dessa variedade 2019, que surgiu em Wuhan, na China, nós não conseguimos isolar a tempo. Então, o SARS-CoV, como a gente estava falando, teve um surto em 2002, que começou na China e chegou para vários continentes. Foi uma pequena pandemia, vamos chamar assim, mas a gente conseguiu isolar. Em 2012, surgiu a MERS, lá no Oriente Médio, e depois chegou a vários países. Em dezembro de 2019, surgiu essa variedade, que é o SARS-CoV-19. Esse vírus, infelizmente, passou de animais, como morcegos e pangolins, para o ser humano. E essa variedade se mostrou altamente infectante, transmissível por gotículas agora de secreção lançadas no ar. Aí vem aquele pensamento, Michel, mas não foi criado em laboratório como uma biológica. Não, gente, não foi. Isso é outra fake news. O vírus HIV foi a mesma coisa, quando surgiu lá nos anos 80, o pessoal falou que era arma de laboratório, não foi. Existia um vírus em primatas na África chamado SIV, vírus de imunodeficiência símia, que era encontrado em primatas como gorilas e chimpanzés. Aí o ser humano, caçando esses animais, manipulando carne e vísceras com mãos nuas, entrava em contato com o sangue contaminado. E aí, por cortes na mão, entrava em contato com SV, que sofreu mutações, porque vírus sofrem mutações com frequência, que reproduzem muito rápido, surgiu o HIV, que chegou ao ser humano. Mas naquela época eu não me lembro de alguém ter falado que era conspiração da África para dominar o mundo. Então, não tem lógica isso. Já comprovamos que o SARS-CoV-19, o vírus da variedade 2019, é muito semelhante a uma variedade encontrada em morcegos naturalmente na Ásia. Ou seja, o problema não foi agora a arma biológica de controle. Não. O problema é que as populações humanas estão aumentando exageradamente, aí você gera uma pressão sobre o planeta. Essas pessoas, um número cada vez maior de pessoas no planeta, elas precisam de água, precisam de energia, precisam de alimento rico em carboidrato, lipídios, proteínas, e aí você não tem agora como dar carne de boi para todo mundo e as pessoas começam a procurar outras fontes de alimento. Então as pessoas, ao invés de comprar alimento processado, que é mais caro, começam a caçar animais silvestres, que não foram tratados, não foram vacinados e podem trazer parasitas consigo, que podem passar para o ser humano. Me chama que absurdo, esses caras lá comem pangolim, comem morcego. Por favor, sem xenofobia, sem preconceito. Eu conheço gente no interior aqui de São Paulo que caça tatu, caça capivara, e aí? Poderia acontecer a mesma coisa. Você poderia agora, inadvertidamente, ao se alimentar da carne de um desses animais silvestres sem tratamento, entrar em contato com o parasita dele e passar para o ser humano e começar a transmissão. Ou seja, o risco existe em qualquer parte do planeta onde a população está crescendo exageradamente e está exercendo pressão sobre o ambiente silvestre natural. Portanto, esquece essa fake news de arma biológica, isso não existe. Tá? Existem armas biológicas, sim, mas não vírus para isso como SARS. Esquece essa bobeira. Beleza. Então, vamos dar uma olhada na estrutura do vírus. O que nós já conhecemos sobre o vírus e como é que essa informação pode nos ajudar para a gente não sair por aí falando besteira em rede social, em aplicativo de mensagem. O SARS-CoV-19 é um vírus de RNA, então ele tem um material genético fita simples, altamente mutável, que toda hora pode sofrer uma alteração espontânea e aí formar uma nova variedade. Pode ser uma variedade fraca, pode ser uma variedade forte. A gente só vai saber agora quando acontecer, totalmente aleatório. Mas eu queria chamar a atenção para o envelope viral, capsídeo proteico com a bicamada lipídica. No interior tem um núcleo capsídeo onde está o material genético e eu tenho algumas proteínas que chamam a atenção. A proteína E, ali amarelinha, a proteína S, que é essa maior aí, e a proteína M, além da hemaglutinina esterase, que é a verdinha. Qual o papel desses componentes? Isso é importante, porque daqui a gente pode tirar tanto lógica para o nosso dia a dia, quanto questões de vestibular. O envelope viral, como eu falei, é uma bicamada lipídica com base proteica que envolve o envelope mais interno, que é chamado de núcleo capsídeo, onde está o material genético, o genoma do vírus. As outras proteínas estão sobre ele. A proteína spike é que merece um maior cuidado agora. O que é a proteína spike? É a chave que encaixa na fechadura. Como é que um vírus sabe que ele chegou na célula que ele deseja infectar? Então, a proteína spike tem um formato tridimensional que se encaixa perfeitamente num receptor de membrana da célula-alvo, como uma chave encaixa na fechadura. Então, o vírus da hepatite tem receptores que se encaixam nas células do fígado, nos hepatócitos.
O vírus da AIDS tem receptores que reconhecem uma proteína chamada CD4, encontrada preferencialmente em glóbulos brancos, em linfócitos T. Nós veremos que o SARS-CoV-19 tem a proteína spike como um receptor que encaixa primeiramente nas células da mucosa respiratória, do sistema respiratório, causando ali a infecção inicial e a inflamação, assim dificultando a passagem de gases para o sangue. Então, o primeiro sintoma, falta de ar, dificuldade respiratória. Perfeito. Quando o vírus cai na corrente sanguínea, aí vem o problema, porque outras células do corpo também apresentam receptores. E aí você tem infecções que vêm em segundo lugar. Você vai ter o vírus, como já foi comprovado em outros trabalhos, atacando o coração, atacando o cérebro, atacando os rins. Tanto é que pessoas que inalam o vírus e ao invés de ir para o sistema respiratório vai para o sistema digestório, acabam apresentando também como sintoma secundário uma diarreia. Então, esse vírus, ele tem nessa proteína spike voltada para fora, para o meio externo, que é a que dá esse nome de coronavírus, porque ela que está formando essa grande coroa de espinhos, essa proteína está muito voltada para o meio externo para reconhecer a célula-alvo. E o receptor que ela se liga não é um receptor que tem só num tecido, só no órgão, tem em várias partes do corpo. Por isso que ele inicialmente chega no pulmão, chega no sistema respiratório, vai atacar ali, mas caindo na corrente sanguínea se espalha pelo corpo, podendo causar outros problemas, que vão desde problemas cardíacos até insuficiência renal. Ora, nós temos aqui a proteína de membrana, que ajuda o vírus a se fundir com a membrana da célula-alvo para jogar o material genético lá dentro, a proteína de envelope, que já vai ajudar agora para montar o vírus na célula hospedeira, e a hemaglutinina esterase, que vai agora funcionar como um invasor, que também vai tratar agora da quebra do receptor para fundir o vírus propriamente dito com a membrana, ou seja, acaba ajudando no processo de infecção. Eu queria chamar a atenção agora para esse esquema. Aqui a gente lembra que o núcleo capsídeo é o mais interno, que está envolvendo o material genético. Então a gente pode ver nesse esquema, olha lá, a proteína M, a hemaglutinina esterase, a proteína E, que está formando agora, junto com a bicamada lipídica, a cápsula do vírus propriamente dita, e a proteína N contendo o RNA mais interno. Aí eu chego para vocês na questão de vestibular e pergunto, quero usar um desses componentes para fazer uma vacina. A vacina visa estimular o sistema imune a produzir anticorpos. Então, se tem vacina que você usa o agente invasor inteiro, só que inativado, é claro, a gente tem vacina que usa o vírus inteiro, mas eu tenho vacina que pega só um componente. E aí aquele componente estranho injetado na pessoa faz com que a pessoa produza pelo seu sistema imune anticorpos contra aquela molécula em si. E aí eu pergunto para vocês, olhando para esse modelo, qual seria o antígeno mais adequado para formar uma vacina eficaz? Eu quero que o anticorpo reconheça rápido o vírus, reconheça rapidamente o invasor. Então tem que ser alguma coisa voltada para o meio externo, não pode ser alguma coisa internalizada. Então se eu pegar a proteína M, não vai adiantar, porque a proteína N está lá dentro, junto com o RNA, formando o núcleo capsídeo. O anticorpo não vai chegar lá. Então o que eu preciso? Eu preciso de uma proteína agora voltada para o meio externo. Quem que está mais voltado para o meio externo? Quem que está mais exteriorizado? A proteína S, que é justamente utilizada numa das vacinas que a gente vai discutir. A proteína S, por estar voltada para o meio externo agora, seria uma excelente fonte de antígeno para uma vacina, pois ao produzir um anticorpo contra a proteína S, ele rapidamente vai identificar esse vírus. Além do que, destruindo a proteína S, você impede que o vírus comece o seu processo de infecção. Você vai destruir o invasor e impedir também que ele se ligue agora às células-alvo. Então você barra a infecção sobre todos os aspectos. Lembrando que a gente falou lá no começo, tem dois grandes grupos na família dos coronavírus, o gênero alfa e o gênero beta. O gênero alfa é o que ataca outros animais, como animais domésticos, que a gente tem cães e gatos. Tem vacina contra isso, você pode aplicar no seu cão, no seu gato, o veterinário aplica isso, mas não é transmissível. Não adianta pegar essa vacina agora, porque ela não tem nada a ver com o componente do coronavírus. O gênero beta coronavírus, esse sim vai agora ser o responsável pela origem do SARS-CoV, de 2002, a síndrome respiratória aguda grave, do MERS, a síndrome respiratória do Oriente Médio, em 2012, e do SARS-CoV-2, que é o que causa a Covid-19. Esse, infelizmente, de animais selvagens, silvestres, como morcegos, como pangolins, passou para o ser humano. Vamos enfatizar isso. O morcego agora, seja ele carnívoro, estou dormindo,
seja ele hematófago, se alimenta de sangue, poderia agora passar aos animais. Ou mesmo sendo um morcego herbívoro, ele vai lá, se alimenta de um fruto, mas aí pega só parte do fruto, deixa o fruto lá. Aí o outro animal vai lá, herbívoro também, e pega aquele fruto contaminado com a saliva do morcego. Então existe chance de transmissão, tanto do morcego herbívoro quanto do morcego hematófago, que popularmente é chamado de vampiro. Esse morcego agora tem o vírus, não causa infecção tão severa, ele passa para outros animais que entram em contato com o ser humano, seja por criação, como o dromedário, ou silvestre, que é caçado agora para se obter alimento, para se extrair agora alguma iguaria, como o pangolim, como o civeta. No continente asiático, várias populações acreditam que o pangolim, que o morcego, se você fizer um chá, se você fizer um determinado extrato de uma presa, você teria agora como curar dores, você teria agora como combater problemas como impotência, ou seja, eles já têm uma questão cultural com esses animais, só que não estão criando em cativeiro, estão pegando no ambiente natural. E aí você pode pegar um animal desses contaminado. Então, no mercado municipal de Wuhan, os caçadores levavam os animais para lá. E aí você chega lá, do mesmo jeito, eu quero aquele coelhinho ali, eu quero aquela galinha ali, eu quero aquele morcego ali para fazer chá, para fazer sopa, eu quero agora aquele pangolim. Ele pega na hora, mata, e aí as secreções, líquidos corpóreos, sangue com vírus, entra em contato com mãos nuas desses comerciantes, que muitas vezes estão mexendo com faca, também acabam se cortando, passa para um, e aí começa. E aí começa a transmissão via respiratória. Então, a dispersão agora, direta de uma pessoa para outra, aumenta a chance de dispersão e de rápida infecção das populações humanas. Enquanto o vírus da AIDS surgiu na África, mas você tem que ter o contato íntimo com a pessoa para ter contato com sêmen, com corrimento vaginal, ou mesmo compartilhando seringas agora ou transfusão de sangue, já é uma coisa mais restrita. O ébola, você tem que ter contato com a secreção corpórea da pessoa. Então ainda conseguimos isolar regiões. Mas o SARS-CoV-2 não. Ele é transmitido por partículas lançadas no ar. Então se você está num avião, se você está num ônibus, se você está numa sala de trabalho agora com outras pessoas, não precisa espirrar. Falando, você transmite. Então a gente tem que deixar claro isso. A transmissão do coronavírus é por via respiratória, pelo ar, com gotículas provenientes de espirro, sim, de tosse também. Mas simplesmente falando, ou mesmo só respirando, você já está liberando um pouquinho que seja. O contato físico, por exemplo, você vai e passa a mão no nariz, passa a mão agora na boca e coloca numa superfície, alguém coloca a mão naquela superfície e depois passa a mão na boca, agora passa a mão nos olhos. Então você passa para uma mucosa permeável, nos olhos, no interior das fossas nasais, na boca, e aí transmite. Com toda a superfície contaminada, seja agora uma mesa, seja agora uma maçaneta, um corrimão, você pode transmitir. A gente acha, nós achamos, os estudos até agora, que a distância segura seria de 2 metros de uma pessoa para outra em ambiente fechado. Mesmo assim, isso é uma chance menor, não é uma certeza. Por isso que se recomenda em qualquer situação o uso da máscara, que funcionaria como um filtro. Outra fake news ano passado, essa máscara é uma falácia, é uma falsidade. Por quê? Essa máscara está furada, porque se o oxigênio passa, como é que o vírus não vai passar? Molécula de oxigênio é muito menor do que o vírus. O O2 passa tranquilamente, o vírus não vai passar. Um trabalho divulgado agora, no começo do mês de fevereiro de 2020, falava que a eficácia aumentava se você usasse 2 máscaras, inclusive de naturezas diferentes. Uma máscara de papel descartável e uma de pano sobre ela, para aumentar essa filtração. Então, seria uma sugestão, utilizar mais de uma máscara agora para aumentar essa filtração. Mas se todo mundo usar uma máscara, pelo menos, o problema acabou. A gente fala em 2 máscaras para quem está trabalhando agora num ambiente super contaminado como um hospital, quem está lá na linha de frente, que não tem aquela máscara de EPI mais adequada, que é a N95. Então, você aí, numa emergência, poderia usar 2 tipos de máscara. Agora, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, se está todo mundo com uma máscara só direitinho, beleza. O mais importante do que o material da máscara é o encaixe. Vou mostrar aqui no final como é que a gente tem que fazer isso. Porque se ficar agora com folga aqui, não adianta, o vírus vai saindo por aqui. Então, o encaixe da máscara no rosto é tão ou até mais importante do que, na verdade, o tipo de máscara propriamente dito. A não ser que você vá trabalhar num ambiente super arriscado, como um pronto-socorro de um hospital, como a UTI de um hospital. Aí você precisa de um EPI, de um equipamento de proteção individual, que vai revestir o corpo inteiro. Então aqui, só para lembrar, a questão das gotículas, que são lançadas agora no ar à medida que nós falamos, que nós espirramos. Essas gotículas de saliva, de muco, nós chamamos de aerossóis. Podem ser levadas por vários metros, mas com 2 metros elas já começam a precipitar, ou seja, você diminuiria bastante a chance de transmissão.
Em Manaus, lá em Amazonas, a gente está tendo um surto absurdo. Nós acreditamos que sejam dois problemas. Uma nova variedade que surgiu por mutação, que multiplica mais rápido ainda, é mais infectante. E dois, a umidade atmosférica elevada da região norte favoreceria a transmissão, porque um ar úmido manteria por mais tempo essas partículas em suspensão e elas poderiam chegar a distâncias maiores. Então, lá em Manaus, só 2 metros não seria o suficiente. O Átila Marino, que é um virologista com doutorado, pós-doutorado, um cara fantástico, fez uma live no Instagram, no Twitter, agora me foge a memória, no começo agora de fevereiro, mostrando isso com uma outra cientista, que um dos fatores ambientais que favorecem essa dispersão em Manaus seria essa elevada umidade atmosférica que a gente tem na região norte. Quanto tempo eu terei de incubação do vírus? A média seria agora de 2 a 14 dias. Tem gente que recebe o vírus, 2 dias já manifesta sintomas, tem gente que só manifesta 14 dias depois. Então, você pode ter até 14 dias depois. Tem casos de 27 dias, mas aí é raríssimo. Então, peraí, você entrou em contato com alguém que estava contaminado, e aí, será que eu tô ou que eu não tô? A gente vai falar dos testes daqui a pouco, e por prevenção, até que você possa fazer o teste, às vezes a testagem não está disponível imediatamente, você se mantém isolado, você fica em quarentena. Só para comparar, o Ebola, o MERS, a outra variedade de SARS, o sarampo, cada um deles, cada vírus tem, por característica própria do seu ciclo reprodutivo, um período de incubação, onde ele pode agora estar reproduzindo lentamente, mas inicialmente, e você ainda não manifestou sintomas, mas você está transmitindo. Tudo indica que, mesmo quando você não tem os sintomas, você já está passando o vírus para frente. E existem pessoas que não desenvolvem os sintomas. Ah, porque o sistema imune daquela pessoa consegue combater. Ah, porque o encaixe da proteína spike é diferente por variabilidade genética daquela pessoa. Então, o vírus não consegue encaixar nela. Realmente, isso pode acontecer. Mas essa pessoa que você está chamando de imune, de resistente, ela pode não desenvolver a doença, mas ela pode transmitir para outras. Então, existem pessoas assintomáticas que não manifestam a doença, mas poderão contaminar. Então, o jovem que sai de casa, vai a uma aglomeração, vai a uma festa, ele pega o vírus. Ele não manifesta, mas ele pode transmitir o vírus a uma pessoa mais sensível, uma pessoa idosa, uma pessoa agora que apresenta uma comorbidade, como diabetes, e assim vai. Então, a aglomeração tem que ser evitada. O risco não é apenas de quem está indo na festa, do jovem. Ah, o jovem tem mortalidade baixa, então posso ir na festa. Não. Aí entra empatia, entra responsabilidade social. Mesmo não desenvolvendo, você pode adquirir o vírus e pode passar para outra pessoa. Entre os sintomas, são os sintomas de uma síndrome gripal. Tosse, febre, cansaço, dificuldade respiratória progressiva com falta de ar, congestão nasal e inflamação na garganta. Em alguns casos, desenvolve-se também diarreia. E nas fases mais críticas, onde a pessoa às vezes tem que ser entubada, você costuma apresentar insuficiência renal, falência cardíaca, problemas no sistema nervoso central, como formação de coágulos com vasos sanguíneos se rompendo. Então, tem que tomar cuidado. Ano passado, muita gente com medo da intubação ficou em casa segurando os sintomas antes de ir para o hospital. Hoje, alguns médicos falam diferente. Olha, você manifestou os sintomas, procura atendimento médico. Se você deixar para ir tardiamente, talvez a evolução dos sintomas agora ocorra de outra maneira. O problema é que agora a gente não tem nem mais vaga em hospital nesse momento que eu estou gravando o vídeo, que é fevereiro de 2021. Então, a gente precisa agora, ao máximo, evitar a contaminação, porque não está dando tempo de tratar as pessoas que já estão agora nos hospitais, seja nas enfermarias, com sintomas mais leves, mas que precisa de acompanhamento, ou nas UTIs, nas unidades de terapia intensiva, pessoas que estão com ventilação mecânica, com oxigenação agora, você não tem como tirar essas pessoas de lá para colocar um novo infectado. Então, você tem 20 leitos de UTI. Antes ninguém sabia quantos leitos de UTI tinha na própria cidade, agora todo mundo já ouviu falar. Você tem 20 leitos de UTI numa cidade. E de repente você tem agora chegando 200 pessoas precisando de UTI. Infelizmente o sistema de saúde pode entrar em colapso. Por isso que pedimos para que as pessoas fiquem em casa, evitem aglomerações e aí pode chegar ao ponto de se pedir isolamento, de se pedir agora até que se chegue ao extremo, não mais da quarentena simples, mas do lockdown, onde é proibido que todo mundo saia de casa, justamente para diminuir o número de novos infectados. Então aqui só lembrando, os sintomas mais comuns, febre acima de 37 e tosse. E os sintomas mais graves, dificuldade respiratória aguda e insuficiência renal. Outros sintomas, típicos de uma gripe, dores pelo corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta
E a diarreia? A gravidade da doença, a gente começa agora a ver quantos manifestam sintomas e quantos morrem. A gripe comum, ela tem uma taxa de mortalidade de 0,1 a 0,4% dos casos. A mortalidade do Covid seria de aproximadamente 2%. É o que a gente tem hoje. Agora, final de fevereiro de 2021, nós estamos com praticamente 10 milhões de casos registrados, provavelmente o número é maior, mas desse número registrado, nós estamos por volta de 250 mil mortes. Se você pegar 10 milhões como seu 100%, 1 milhão seria 10%, 500 mil seria 5%, então nós teríamos uma mortalidade de 2,5% das pessoas infectadas. Está dentro dessa faixa, mas 2,5% de 10 milhões de pessoas é muita gente. Então imagina quanta gente tem doente nos hospitais. Está muito acima da capacidade de suporte do sistema de saúde. Por isso que pedimos encarecidamente às pessoas que fiquem em casa, que evitem aglomerações. Os jovens, principalmente agora, têm que tomar cuidado. A gente entende que querem sair, que estão há muito tempo em casa, mas é um risco para eles, porque existem jovens saudáveis, veganos, que fazem crossfit, o Java 4, que apresentaram doença. Então não é porque você é um atleta que isso não te garante agora. Ah, você tem corpo de atleta, isso não te garante de maneira alguma que você agora não vai desenvolver a doença. E mais, mesmo que você não desenvolva, você pode infectar alguém. Então aí vem a questão da empatia, da responsabilidade social. Outras viroses respiratórias, como a gripe comum agora, fazem a mesma coisa. Atacam pessoas com sistema imunológico comprometido. Então, idosos, pessoas com doenças crônicas, com comorbidades, como diabetes, que está se recuperando de um câncer, que tem hipertensão. Então, esses fazem parte do chamado grupo de risco. Não temos testes ainda sobre vamos dizer assim, a recuperação de crianças. Parece, tudo indica que a maioria das crianças consegue se recuperar bem, mas temos óbitos de crianças também, até de recém-nascidos. Então não dá para chegar nessa generalização, a criança não pega. Não, existem casos de crianças infectadas, existem casos de jovens infectados. Você só vai descobrir agora realmente testando, entrando em contato, mas vale o risco? Eu acho que não. Então qual é a melhor maneira de agir? Testando, como diz o diretor-geral do OMS. Testa, 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 tem que fazer teste. Mas aí tem gente que faz errado. Ah, então eu vou testar agora e eu estou livre. Fiz um teste agora no 10 de janeiro e beleza, isso quer dizer que eu estou imune. Não, a pessoa pensa errado. Você vai ter que testar num dia, depois vai ter que testar no outro. Você pode fazer o teste, acabou de fazer o teste, você se infecta. E aí? Você pode desenvolver doença ou você pode passar para outro. Então os testes têm que ser feitos com frequência. Então você vai chegar no seu trabalho, vai entrar em algum lugar. A gente verifica a temperatura da pessoa com o termômetro e faz o teste rápido. Eu vou mostrar aqui o teste rápido e o teste mais completo do material genético, o PCR. Você faz o teste rápido. Opa, teste rápido identifica anticorpos, principalmente, que você está produzindo. Ah, você está com os anticorpos elevados? Pode ser. Vamos fazer o teste do material genético, o PCR, para amplificar a amostra do material genético do vírus nas células do corpo, e aí você tem certeza. Então eu tenho que testar sempre que possível. De preferência, quando manifestar sintoma. Opa, estou com sintoma, pode ser uma infecção respiratória qualquer, uma gripe, um resfriado comum, pode ser o coronavírus. Então precisamos fazer o teste. E aí, esse gráfico mostra muito bem. Você tem o teste de IgM, de imunoglobulina M, de IgG, de imunoglobulina G, e de PCR, Polymerase Chain Reaction, reação em cadeia da enzima polimerase, que amplifica o material genético do vírus encontrado nas células. Então, peraí, o IgM, o que ele é? É o primeiro tipo de anticorpo que a gente produz na infecção. Então, ele mostra uma infecção que está acontecendo. Se o IgM foi detectado alto, vejam vocês, você produz IgM para qualquer antígeno. Mas você produz um IgM para o vírus da gripe, um IgM para o vírus da hepatite, um IgM para o coronavírus. Opa! O teste ele só detecta genericamente, com um teste rápido. Ó, tem IgM, mas qual IgM é não dá para saber. Você vai descobrir se você está com IgM alto por causa do coronavírus fazendo o PCR. O IgG é o anticorpo que você produz mais tardiamente, que vai te garantir a imunidade a longo prazo, que é aquele anticorpo que vai sendo produzido e mantido no plasma sanguíneo em quantidade mínima. Então, o IgM é para a resposta inicial, o IgG é para imunização duradoura. E o vírus propriamente dito? Desde que você entrou em contato com ele, ele vai reproduzindo, mas depois que o seu sistema imune vai dando conta dele, ele vai diminuindo. Então, aquela curva azul é a do vírus.
mostrado agora pelo teste do material genético, que é o PCR. A curva verde é o do IgM, primeiro anticorpo a ser produzido, e a curva vermelha é do IgG, o anticorpo mais estável. Então vamos supor, T igual a 0, lá no eixo X. A pessoa acabou de entrar em contato com o vírus, a quantidade de vírus vai aumentando. Nesse momento, você está numa fase inicial, que a gente chama de janela imunitária, window period. Espera aí, então nesse momento, você ainda não começou a produzir anticorpos. Se você fizer o IgM, vai dar negativo. O IgG também. E o PCR agora? Putz, se o PCR tiver a sorte de ser feito lá pelo 5º dia, 6º dia, aí você até pega. Mas para que você vai fazer antes, nos 5 primeiros dias, se é uma fase totalmente assintomática? Você está assim, na louca, vou fazer um PCR? Não. Normalmente você vai fazer depois que você fez um IgG e porque você tinha alguns sintomas. Então, naquela fase inicial ali, é muito difícil alguém fazer o PCR. Aí, quando você começa a ter sintoma, a gente fala, espera uns 3 dias de sintoma e vamos fazer o teste do PCR, porque aí já vai ter uma quantidade de vírus adequada que o teste vai detectar sem problema, não tem como dar falso negativo do PCR, que é raríssimo, o PCR tem uma alta confiabilidade. Se eu fiz então o teste, PCR deu positivo, IgM deu negativo, IgG deu negativo, você está no começo, está lá na janela imunológica, é muito difícil pegar isso. O que é mais comum? A pessoa fez o IgM, deu positivo, o IgG deu negativo, porque ela está no começo da infecção, e ela vai fazer o PCR e dar positivo também. Então aí ela está com coronavírus, ela tem que ser mantida em quarentena. Mas Michel, e se só o IgM der positivo? Você está com alguma infecção. Será que é a do coronavírus? Aí o PCR vai te dar agora a certeza. Tem que tomar cuidado. Se você não tem sintoma, o IgM agora está elevado, pode ser por causa de outra infecção, faz o PCR e deu negativo, então não deve ser o coronavírus, você não tem nem sintoma. Agora, tem caso da pessoa estar na janela imunitária, o IgM está começando a ser produzido e você ainda não está com sintoma, mas você tem o vírus. E aí o PCR vai dar positivo, pode dar negativo, perdão. E o PCR só daria positivo depois de alguns dias. Isso pode acontecer, mas a chance de acontecer é baixíssima. Normalmente o PCR tem alta confiabilidade, mas você faz o PCR em segundo lugar. Você faz o teste. Encontrei o IgM, encontrei o IgG. Você está no meio da infecção, vai fazer o PCR e vai dar positivo. Encontrei o IgM, não encontrei o IgG. Você está no comecinho da infecção, fez o PCR e deu positivo, está no comecinho, fica em quarentena. Estou com IgG alto, esse é um dos que pode aparecer em vestibular. Meu IgG está elevado, mas o meu IgM está baixo e o PCR deu negativo. Você já teve a infecção e nem ficou sabendo. Você não está com vírus nesse momento. Você está com a imunidade duradoura agora, tem o IgG sendo produzido. Já passou por você. Pode ser a do coronavírus, pode ser uma outra infecção respiratória também. Hoje, a gente tenta fazer, mas existem testes e testes. Tem teste que detecta anticorpo específico para o coronavírus, IgM do coronavírus, IgG do coronavírus? Tem. Mas não podemos garantir, dada a variedade de kits no mercado, que todos conseguem fazer isso. O que a gente tem que deixar claro é o seguinte, o teste rápido detecta os anticorpos, mas ele pode dar um falso negativo se você estiver no começo da produção. Então, fiz o teste, tem que fazer com frequência. O dia que o teste der positivo, não é para ficar desesperado. Ai, meu Deus, estou doente, vou morrer. Não. Eu tive um amigo meu, professor agora, que recentemente fez o teste, deu positivo de anticorpos, ele foi fazer o PCR e deu negativo, ou seja, ele estava respondendo a outra infecção, na verdade, tanto é que ele não tinha sintoma nenhum. Então, calma, a gente tem que interpretar adequadamente, por isso que essa tabela aqui ajuda a gente a ter uma resposta. O que eu vou fazer? Vou ficar em quarentena? Estou livre para trabalhar? A maioria das vezes, você vai ficar em quarentena, pode ou não ter sintomas leves, mesmo que você não tenha, não se arrisque, nem dentro da sua casa, nem na rua, porque você pode ter o vírus agora, ser assintomático e estar passando para frente. Tá? Não tem tratamento específico. O que a gente faz é amenizar os sintomas enquanto seu sistema imune vai combater. Então, chega no hospital, não tem nenhum tratamento específico, nenhum medicamento, as próprias fabricantes de certos medicamentos que foram alardeados como possíveis combatentes agora do coronavírus, as próprias fabricantes já falaram, olha, não temos dados, não é para isso que o nosso medicamento é feito. Então, não tem tratamento agora específico. Não tem vitamina, não tem zinco, não tem antibiótico, não tem remédio para malária, nada. O que você pode fazer? Aliviar os sintomas, beber água, baixar a febre, dar tempo para o seu corpo reagir.
Em casos extremos, você interna a pessoa e dá anticoagulante e anti-inflamatório para tentar combater agora os efeitos colaterais da infecção, não para combater o vírus diretamente. Nós estamos numa corrida de tecnologia agora para desenvolver tantos medicamentos, mas ainda não temos nenhum eficaz, e para desenvolver vacinas em tempo recorde. Aí vem outro ponto-chave. Vacina. Cansei de ver gente perguntando para mim, mas é muito estranho essa vacina ser feita tão rápida. Não, gente. Depende do agente causador. Malária, por exemplo. Plasmódio, protozoário causador da malária. Desde 1880 que a gente está tentando e não conseguimos até hoje. Enquanto tem casos como o do sarampo, que em praticamente 10 anos a gente fez. Me chama ainda 10 anos, velho. A questão toda é que a gente já tem um know-how, uma tecnologia de desenvolvimento de vacinas muito bem trabalhada há centenas de anos. E, no caso da vacina de vetor de RNA, a gente está usando a mesma técnica que acabou de ser usada para fazer a vacina com ébola, que saiu em 2019, que vocês podem ver aqui. Ou seja, a gente tinha a vacina do ébola, só trocamos o know-how para fazer a vacina agora do coronavírus. Por isso que foi tão rápido. E também, a gente tinha muita gente infectada no mundo inteiro. Eu quero fazer uma vacina contra a doença de Chagas. Laboratório lá na Holanda, lá na Alemanha, lá na Inglaterra, tem que vir aqui no Brasil, coletar material, voltar para lá. Peraí, não é tão fácil. Agora não, tem gente contaminada no mundo inteiro. Então é mais fácil conseguir o vírus para se fazer os testes em laboratório a fim de desenvolver a vacina. Então, o grande número de pessoas infectadas em diversas regiões do planeta acaba sendo algo favorável para que eu consiga amostras para trabalhar a vacina. Então, não é porque, essa vacina já estava pronta, é uma conspiração. Não, gente, para com isso. Acredita um pouquinho na ciência, por favor. Lá nos anos 80, quando eu tomei vacina, a gente não ficava perguntando qual é a vacina, de onde veio, se essa vacina veio da China, se veio da Holanda, se veio dos Estados Unidos. Não. O problema real é que a tecnologia que é usada, ela existe aqui no Brasil, mas não tem investimento. Nós poderíamos ter essa tecnologia sem necessidade de parceria. Foram feitas parcerias do Instituto Butantan, da Fiocruz, com laboratórios para fazer agora testes nas pessoas infectadas e descobrir agora qual que era mais eficaz. Mas nós poderíamos fazer isso sem necessidade, o que tornaria a vacina mais acessível e mais barata para a nossa população. Mas, infelizmente, não é desse governo, não. Já faz um bom tempo que investimento em ciência em nosso país já vem decrescendo, já vem caindo. Nós temos diferentes vacinas. Nós temos vacina com vírus inteiro inativado, que é a mais clássica, como a Coronavac. Nós temos a vacina agora, que apresenta um vírus modificado da gripe com o material genético do coronavírus, como a da AstraZeneca. Nós temos a vacina com RNA, que é extremamente eficaz, que não altera o seu material genético. Quando você injeta o RNA do vírus, é só um pedacinho, ele vai entrar nas suas células, vai estimular você a produzir proteínas dos vírus. Você produz proteínas estranhas, uma quantidade pequena, você vai aprender a produzir anticorpos de maneira mais gradual, diminuindo a chance de efeitos colaterais. Essa vacina é extremamente eficaz. Não vai alterar seu código genético. O código genético é um negócio universal, não tem nada. Não vai virar jacaré, não tem nada disso. Isso é incongruência, isso é uma tolice. O problema da vacina de RNA da Pfizer e da Moderna é que o RNA tem que ser mantido em baixíssima temperatura. Inicialmente era menos 70 graus, agora eles falaram que pode ser até menos 25. Mesmo assim, aí tem uma questão de logística para distribuição. Como é que você vai levar isso agora para um país continental como o Brasil? Mas na África, a vacina do ébola era assim. E a gente conseguiu fazer a distribuição. Então, basta ter vontade, basta ter interesse político, basta ter o dinheiro adequado para tanto. Então, se tiver interesse político, qualquer vacina é viável, desde que você tenha agora organização, que a gente chama de logística, né? Mas precisa ter especialista em logística para cuidar disso. E aí, como é que eu previno? Qual que é a medida preventiva? Simples e direto. Usar máscara facial em local público, de qualidade, lavar a mão com água e sabão ou com álcool gel, usar lenço descartável quando assoar o nariz, evitar tocar nos olhos, na boca, no nariz agora, a qualquer momento, não compartilhar objetos de uso pessoal, por isso tem que tomar cuidado em escola, não pode compartilhar copo, não pode compartilhar talheres agora no almoço, não pode compartilhar nem caneta, lápis e borracha. Então você pode passar uma gotícula de aerossol agora com o vírus para outra pessoa. Evitar aglomeração em multidão, principalmente em ambiente fechado, mesmo que você esteja agora na praia, que é um ambiente aberto, tomar cuidado, você passa do lado de alguém que está doente, pode passar. Então, mesmo na praia, eu recomendaria usar máscara se tiver cheio. E, na verdade, eu falaria até para evitar a praia por um tempo. E em casa, limpar os ambientes e manter ventilado.
Porque uma coisa é um ambiente fechado, aí a gente fala que o ar fica viciado, o ar fica circulando ali, aumenta a chance de alguém inalar a partícula com o vírus. Mas se está bem ventilado, está aberto dos dois lados, leva embora, não vai ter problema nenhum. Ou seja, a gente tem como reduzir a transmissão. Se as duas pessoas estão com o rosto livre, a chance de transmissão é muito alta, mesmo com a distância de 2 metros. Se a pessoa saudável está de máscara, diminui a transmissão, mas ainda tem a chance, porque a pessoa contaminada está liberando muitos vírus no ambiente. Se a pessoa contaminada está de máscara, já cai drasticamente. E se os dois estão de máscara, cai absurdamente. Ou seja, moral da história, usem máscaras. Não só pensando em você, mas também pensando no próximo. É uma lição de empatia, algo que a gente precisa muito hoje. Tá? Então, quanto à máscara. A máscara é o novo capacete no cotovelo. Antigamente o pessoal falava que tinha capacete de moto, mas botava o capacete no cotovelo e ia embora com a moto, não botava o capacete na cabeça. É a mesma coisa. Não pode deixar o nariz para fora descoberto, não pode deixar o queixo exposto, não pode deixar vão folgado, não pode puxar a máscara para o queixo, não pode só cobrir agora levemente o nariz, tem que cobrir o topo das fossas nasais, aqui, o topo do nariz. Não encosta, mas toda hora a gente fica encostando, tem que tomar cuidado. Eu mesmo, às vezes, me pego fazendo isso automaticamente, porque eu estou falando muito, principalmente quando estou dando aula com a máscara. Então, tem que tomar cuidado. E quando vai pegar a máscara, tira aqui atrás, não vai pegando por aqui, porque senão você já tem vírus preso aqui, você contamina a mão. E essas máscaras têm que ser limpas com água e sabão e colocadas para secar. Assim, todos nós podemos ajudar a evitar que essa pandemia continue a nos afetar. A responsabilidade é de todos nós, depende de todos agora para a gente conseguir ter um controle adequado disso. Responsabilidade social e depois responsabilidade ecológica, porque novas pandemias podem surgir. A gente está vendo os avisos. Veio a SARS em 2012, veio a gripe aviária em 2004, veio a gripe suína, o H1N1A, em 2009 e 2010, veio a MERS em 2012, veio Zika e chikungunya em 2014 e 2015, veio ébola em 2015 para 2016, 2019 tem o coronavírus. A natureza está dando avisos. O crescimento exponencial da população humana está gerando impactos no ambiente, aumentando a chance que entremos em contato com patógenos que nem conhecemos. Quantos vírus ou bactérias ou vermes a mais podem existir no ambiente selvagem? Inadvertidamente nós entraremos em contato. E hoje, como é muito fácil pegar um avião e ir para um lado ou outro do planeta em um dia, a chance de transmissão de dispersão é muito rápida. Então a responsabilidade é de todos nós. A conscientização científica, ecológica, só vai fazer bem para a nossa população. Beleza, galerinha? Gente, obrigado pela atenção. Aquele abraço para todos. Cuidem-se, por favor. Usem máscara. Mantenham o distanciamento. Aquele abraço. Até mais.